Paz do Senhor Jesus aos irmãos e às irmãs. Quero primeiramente, neste momento, me desculpar por ter ficado um bom tempo sem estar gravando no canal aí, estudos bíblicos, mas quero de alguma forma, com a mensagem da cruz, do Evangelho, alcançar vidas, porque Deus me chamou para este ministério e eu não posso negligenciar essa responsabilidade. E quero dar continuidade e escolhi um texto muito conhecido da igreja, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Um texto conhecido da igreja, e o importante, irmãos, a gente entendermos o que significa a vida cristã, o que representa a salvação, o que representa este plano que Deus ele traçou desde o início do mundo. Eu trouxe um texto conhecido e quero compartilhar com a igreja. Irmãos, é necessário entendermos que ao analisarmos e compreendermos os versículos anteriores, vamos ver uma conversa à noite de um homem chamado Nicodemos, a qual resolveu ter com Jesus à noite. E o texto bíblico nos ensina dizendo que Deus ele traz algumas verdades para ele, Jesus, e dizendo que ele precisava nascer de novo, precisava nascer da água e do Espírito, porque ele não poderia herdar o reino de Deus. Era necessário ter uma mudança de postura, uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. E Nicodemos, sem entender o que significava esse novo nascimento, que é totalmente uma ação do Espírito Santo, e Jesus ele vai trazer uma ilustração dizendo: o vento assopra onde queres, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, é uma obra totalmente sobrenatural do Espírito Santo. E complementando o meu pensamento, Paulo diz que ao homem natural é impossível compreender as coisas espirituais, porque lhe parece loucura. Ou seja, o novo nascimento é uma obra totalmente de Deus. Ela não envolve nenhuma ação humana, nenhum esforço humano. Você não aprende nas escolas da vida, nas escolas seculares, não. O novo nascimento é totalmente uma obra do Espírito Santo. E interessante entendermos que Deus, ele, no versículo 14, onde eu acabei de ler, Deus ele usa uma figura muito conhecida do Antigo Testamento, onde os irmãos vão notar que teve um episódio na história do povo israelita, que o povo ele murmurou contra Moisés, eles questionaram Moisés, eles murmuraram contra o seu líder. E a Bíblia diz que eles ficaram querendo voltar para o Egito, eles queriam comer a cebola, eles queriam comer as regalias que eles tinham no Egito. E eles questionaram a Moisés: nos trouxe para este lugar, para essa terra, e a gente está cansado desse pão, a gente está cansado, aqui não tem água, a gente está nesse deserto. Moisés, você nos tirou da terra do Egito para morrermos no deserto, melhor fosse nós ter ficado no Egito lá, a gente comia cebola, a gente comia o chuchu, a gente comia todas as regalias que a gente tinha, por que nos trouxe para este lugar? E num dessas murmurações do povo, a Bíblia diz que Deus enviou serpentes venenosas contra o povo e essas serpentes venenosas, elas acometeram o povo de uma doença e muitos foram morrendo. Muitos morreram com o veneno da serpente, foram contaminados pelo o veneno da serpente e foram mortos. Então, mas mesmo assim a Bíblia diz
em Números, esse episódio está no livro de Números, que Deus ele teve compaixão do povo, porque tinha muitos que estavam doentes, e Deus fala para Moisés, olha Moisés, construa uma serpente de bronze, e essa serpente de bronze ela vai ser construída realmente com o intuito para curar esses que estão contaminados com o veneno da serpente. Ou seja, então Moisés ele foi obediente à voz de Deus, construiu uma serpente de bronze, e qual que era o intuito? Deus falou, olha, todos esses que estão contaminados, eles vão olhar para a serpente e eles vão ser curados. E agora note, irmãos, o paralelo com as palavras de Jesus, Jesus dizendo, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa é a cerne, esse é o motivo, essa é a causa primordial do Evangelho que Deus oferece. Irmãos, notem que, da mesma forma, Jesus Cristo ele também foi levantado no madeiro. Ele foi levantado numa cruz. E a Bíblia diz que maldito é o homem que morre em cima de um madeiro. Ou seja, Jesus Cristo ele se fez maldito por nós, morrendo em cima de um madeiro. E não é diferente a nossa vida, o nosso estado, a nossa condição diante de Deus aos israelitas, aqueles que foram acometidos do veneno da serpente. Porque da mesma maneira nós descendemos de Adão. E Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem entrou a ressurreição da vida, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, todos nós descendemos de Adão e todos nós já nascemos em pecado. E a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, portanto todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, expondo a nossa condição diante do Senhor, todos estavam distantes de Deus. Todos estavam afastados de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todos nós éramos ovelhas desgarradas que não tem pastor, seguindo o desejo do seu próprio coração. E quando Deus ele está falando isso para Nicodemos, olha, importa que o Filho do Homem seja levantado, como Moisés também levantou a serpente de bronze, então importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso representa, irmãos, na verdade, a salvação que Deus oferece a todos os homens gratuitamente. E Paulo ele diz isso quando ele está pregando no Areópago, na Grécia, dizendo, olha, Deus não leva o vosso tempo na ignorância, mas agora ordena que todos os homens se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos e se volte para o Senhor. Ou seja, da mesma forma que aqueles israelitas, aquele povo que foi acometido do veneno da serpente, e aí Deus ele dá um diagnóstico, uma solução, dizendo, olhe para a serpente que vocês vão ser curados. Da mesma forma, Deus ele foi levantado na cruz, ele foi levado ao sacrifício para nos trazer vida. E todos nós também estávamos contaminados pelo veneno da serpente. O veneno da serpente corria nas nossas veias. O pecado a qual herdamos de Adão estava sobre nós. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, levantado no madeiro, levantado naquela cruz, olhando para ele e crendo no seu sacrifício e na sua ressurreição, porque como ele disse, é necessário que o Filho do Homem seja açoitado, que seja perseguido pelos principais dos fariseus, pelos principais da sinagoga e que seja morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscite. Ou seja, Jesus Cristo ele ressuscitou. E prova disso é que quando Maria Madalena chega próximo do sepulcro, ali a Bíblia diz que os anjos de Deus estão ali, um na cabeceira e o outro sobre os pés, onde Jesus foi sepultado. E os anjos disseram para Maria, a quem procuraste? E os anjos dizem, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, como foi dito. Ou seja, irmãos,
Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso e ele nos oferece uma salvação gratuitamente. Somente basta nós olharmos para Jesus Cristo, olharmos com um olhar de fé e de salvação, sabendo que ele se ofereceu gratuitamente por nós para trazer vida. E a Bíblia diz que quando nós passamos da morte para a vida, somos salvos e regenerados. Então, o que eu quero que os irmãos compreendam com esse texto bíblico, que a salvação é uma obra totalmente do Espírito Santo. É uma obra totalmente do Espírito Santo. O novo nascimento é uma obra totalmente do Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com qualquer coisa que eu aprenda nesta vida terrena. Então, quando nós olharmos para o Cristo levantado na cruz, crendo no seu sacrifício, se arrependendo dos nossos maus caminhos e crendo que ele é o Salvador das nossas vidas, certamente, irmãos, Deus ele vai curar a sua vida. Deus ele vai exterminar o veneno da serpente que está sobre a tua vida. A condenação que você se encontra, o estado que você se encontra diante de Deus. Deus ele enviou um diagnóstico, e esse diagnóstico é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É por ele que somos redimidos ao Pai. É por ele que temos acesso ao Pai. É por ele que o véu foi rasgado de alto a baixo e hoje nós temos pleno acesso ao Pai por Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Ele se ofereceu gratuitamente. Ninguém tirou a sua vida, como ele mesmo diz. Ninguém tira a minha vida, porque eu mesmo a dou voluntariamente. E ninguém tem amor mais do que esse, do que dar sua vida pelos seus amigos. Ou seja, ele nos considerou como amigos, não mais como servo. Ele diz: eu não vos mais chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas desde agora eu vos chamo de amigo. Então, creia no sacrifício de Jesus Cristo. Creia na sua ressurreição. Creia que ele nos preparou um reino, uma eternidade. Nos versículos seguintes ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que vida eterna é essa? A eternidade, igreja. Deus ele preparou uma eternidade para aqueles que o amam. Deus ele preparou uma coroa da vida. Mas nós precisamos cumprir a nossa carreira, nós precisamos prosseguir avante, nós precisamos perseverar na graça de Deus até o fim. Porque o fim da nossa salvação, o fim da fé é a salvação da alma. Então, se apegue a Deus, se agarre a Deus, viva uma vida para Deus, porque nós estamos vivendo os tempos são maus, são dias difíceis, são tempos trabalhosos, e nós precisamos manter a nossa fé em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e deixar que Jesus Cristo entre em sua vida, como diz em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É isso que Deus quer que você faça. Tome uma atitude, tome um posicionamento. Não continue nessa condição desesperadora, pois o veneno da serpente contaminou todos os homens sem exceção. Estávamos no pecado, mas Cristo é o nosso antídoto. O teu sangue nos lavou dos nossos pecados. O teu sangue nos limpou. O seu sangue nos tirou dessa condição de morte, porque estávamos todos mortos para Deus. A Bíblia diz que não havia um justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram. Mas Jesus Cristo, pelo teu sacrifício santo, pelo seu sacrifício, ele nos reuniu em seu corpo para nos dar vida. E com essa condição nós passamos da morte para a vida. Porque, notem, Hebreus capítulo 2, que a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus Cristo, ele aniquilou, ou ele destruiu o império da morte. E quem tinha o domínio do império da morte? O diabo, a saber. Ele tinha o domínio sobre o império da morte. E ainda nos versículos seguintes, ele vai dizer assim, que todos os homens tinham medo da morte, porque estavam sujeitos à servidão. O que eu quero dizer para a igreja do Senhor, aos irmãos, àqueles que me ouvem? Olha, irmãos,
Deus ele nos deu uma esperança eterna, uma herança incorruptível, incontável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Irmãos, se nós morrermos em Jesus Cristo, morrermos em Cristo, nós temos esperança, não somos como os ímpios que não têm esperança. Pelo contrário, se morrermos em Cristo, nós teremos uma esperança eterna, que ressuscitaremos, que provaremos da vida eterna, que não provaremos da segunda morte. Ou seja, se vivermos ou morremos, somos do Senhor. Então, isso é uma esperança alentadora aos nossos corações. Vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor, sabendo que um dia Ele nos dará a coroa da vida. Paulo diz isso no final do seu ministério. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Ou seja, se agarrem a essa promessa, irmãos. Guarde a sua coroa para ninguém roubar. Porque Deus ele tem uma eternidade para a tua igreja. Deus tem uma eternidade para os teus servos. Mas nós precisamos prosseguir. Nós precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos continuar marchando, sabendo que essa salvação foi anunciada primeiramente pelos profetas, mas nesses últimos dias foi anunciada pelo Filho, a saber. Então, abra o seu coração no dia de hoje. Eu não sei como você se encontra, eu não sei a sua condição, talvez eu não te conheça, mas Deus ele conhece o teu coração. Deus ele é onipotente, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Antes mesmo que você fale qualquer palavra, Ele já conhece as suas palavras. Antes mesmo que você pense algo em seu coração, Deus ele já conhece os seus pensamentos. Foi isso que o profeta Isaías declarou. Assim como os céus são maiores do que a terra, assim são os meus pensamentos maiores do que o vosso pensamento. Então, eu não sei a condição que você se encontra. Talvez você se encontre envergonhado, triste, desanimado, frustrado. Eu já me senti muitas vezes dessa maneira. E talvez você ache que não tem mais salvação, ou que Deus ele não vai te perdoar pelo seu pecado. Mas eu digo, irmãos, pelo contrário, Deus ele é misericordioso, Deus ele é longânimo em perdoar. E Ele só espera que nós nos acheguemos a Ele com um coração humilde, com um coração arrependido, com um coração sincero, disposto a querer mudar de vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Confie em Deus, confie que Deus ele pode te tirar dessa condição, mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa deixar que o Espírito Santo guie as suas ações, guie os seus passos, como eu disse. Nicodemos ele não entendia a ação, a obra do Espírito Santo. Mas é necessário, irmãos, nascermos da água e do Espírito. É necessário morrermos naquele túmulo com Jesus Cristo. Morrermos para este mundo. Se queremos herdar uma vida com Deus, uma eternidade, nós precisamos renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vida, às nossas paixões, para deixar que Jesus Cristo ele seja o Senhor das nossas vidas. Pense nessas questões. Hoje nós vemos tantas pregações que fogem do propósito do Evangelho, e o que Deus espera de nós é que nós cremos no seu Filho Jesus Cristo. Cremos no sacrifício, crendo que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou pelo domingo de manhã para trazer vida a uma humanidade caída, a trazer vida a uma humanidade sem esperança, porque não tínhamos esperança alguma e tínhamos medo da morte. Mas através do teu sacrifício, Ele destronou, Ele aniquilou o império da morte. Ele triunfou sobre o diabo. Ele triunfou sobre as hostes espirituais da maldade. Para trazer vida. Para trazer vida. E vida com abundância. Vida em abundância. Vida em plenitude do teu espírito. Deus, Ele quer compartilhar as tuas riquezas da sua graça. A sua vida. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus, ser conhecido dEle, ser amado dEle? Entregue os seus caminhos ao Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para o Criador.
Se volte para o Criador, pois Ele está te esperando de braços abertos. Ele te ama, Ele nos ama, porque a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Não éramos dignos deste evangelho, não éramos dignos desta graça, não éramos dignos, mas Jesus Cristo se ofereceu uma única vez para ser o nosso sumo sacerdote, para ser aquele que intercede por nós junto ao Pai. Não se envergonhe do seu estado, da sua condição, pelo contrário, se achegue ao Criador, se achegue ao Senhor, porque Ele te dará o consolo, Ele te dará o alento, Ele te dará a paz do teu espírito. Não sei se você se encontra perturbado, mas Deus, Ele é capaz de trazer paz para a sua vida. Amém, igreja? Fique com essa palavra, que Deus abençoe. Novamente, me perdoe pela minha negligência, pelas minhas fraquezas, mas peço a Deus e conto com a oração dos irmãos para que Deus possa me fortalecer cada dia mais e coloque as palavras na minha boca para que de alguma maneira eu possa glorificar a Deus, de alguma maneira poder ser útil na tua obra. Amém? Deus abençoe.